Como estruturar o e-commerce nos supermercados? Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Vamos lá! Não é novidade para ninguém que as vendas no e-commerce tiveram um grande salto a partir da pandemia da Covid-19. E para falar sobre como o supermercadista deve atuar nesse setor, eu conversei com o CEO do Sicompra, Daniel Pinheiro, que trouxe mais detalhes. Confira. Daniel, muito obrigada de aceitar o convite aqui do canal Foco no Varejo para a gente falar um pouquinho sobre varejo online. Eu agradeço, Nathalie, pela oportunidade, pelo bate-papo. Maravilha. Daniel, eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a empresa, o que é a Sicompra. A Sicompra é uma empresa que aposta muito na senioridade dos seus colaboradores. Eu falo que o Sicompra é uma empresa com espírito de startup, né? Então, a gente tem uma proposta para o mercado de e-commerce, onde a gente atua de maneira modular. Quando eu digo e-commerce, operação, no Analytics, para você conseguir entender o perfil de quem é o seu cliente, e depois no delivery, né? Então a gente tem uma camada de serviços, né, onde a gente contempla toda essa cadeia envolvida dentro do processo de e-commerce. O que o Sicompra faz? Eu entrego e-commerce e delivery com inteligência. É isso que o Sicompra faz. Que bacana. E aí vamos falar sobre essa temática mesmo do mercado online diante da realidade do Brasil, do varejo como um todo, né? Como é que você avalia essa questão do trabalho online das empresas, do comércio, mais focando ainda no varejo supermercadista, diante desse momento? O varejo estava preparado ou apenas uma pequena parcela? Conta pra gente a sua visão por meio do Sicompra. O varejo ele vinha numa crescente orgânica, né? Se eu olhar dentro de um mapa de 20 anos, a gente vê que existia uma tendência, né? Nós já sabíamos o que ia acontecer. Então o varejo ali dentro da sua dinâmica, ele estava numa crescente. A gente estava falando aí que as projeções para esse ano seriam que do offline, talvez 5,5% do offline transacional viessem para o mundo online, né? Só que dentro desse crescimento, no primeiro semestre de 2020, nesse boom causado pelo Covid, com toda a mídia exercitando, ensinando o consumidor a ficar dentro de casa e a utilizar esses outros canais, né? Começar a exercitar essa multicanalidade que as ferramentas agora de e-commerce proporcionam, tiveram um aumento, né, um crescimento de 47%. A gente está falando algo em torno de 38 bilhões de reais transacionados pela plataforma, né? Então, a curva, agora ela escalou, né? A terminologia que a gente tem dentro de processos de startup, ela escalou. Então, o varejo ele não estava preparado, né? O varejo ele não estava preparado. A gente acompanha, existe uma pequena fatia do mercado, dos grandes, né, de empresas maiores que já estavam se exercitando melhor, né? Mas o médio e o pequeno, hoje, pelo que eu vejo no mercado, ele teve que assimilar isso de maneira muito rápida, né? E esse despreparo, ele acaba em muitos pontos gerando uma experiência insatisfatória na mão do consumidor, né? Eu respeito muito o varejista, eu entendo o varejista, o supermercadista, porque se a gente pegar o histórico da evolução de tecnologia, né, de quando eu falo, desde lá do emissor fiscal, depois da nota fiscal eletrônica, a curva de conversão para esse modelo, para mim assimilar a tecnologia, ele foi muito maior, foi muito mais distante, contra agora essa dinamismo, porque o varejista ele se viu simplesmente numa situação onde não tinha saída,
né? Onde o cliente ficou dentro de casa, onde o cliente estava sendo orientado e onde ele continua dentro de casa. Né? Por mais que já se apontem uma luz no fim do túnel, mas a gente tem um problema ainda com essa doença tão complicada que é o Covid, né? Está falando alguma coisa para o próximo ano. Mas então, o varejista está correndo atrás, né? Agora o que a gente percebe é que ele está correndo atrás e que algumas empresas que nem tinham área de e-commerce agora estão preparando, abrindo oportunidades de vaga para profissionais que entendam do assunto, para que consiga trazer isso mais rápido para dentro de casa. E o pequeno tentando entender, né? O pequeno está tentando entender agora o que é esse movimento, né? Como é que faz sentido, como é que ele faz uma conta parar de pé, como é que ele lê esses números primeiro, né? Exatamente. O pequeno ele precisa entender como ele faz a leitura desses números. Sim, é porque é complicado, né? Como você colocou, o médio, o grande já estava se preparando, muitos deles já estavam, né, trabalhando já nesse sentido, mas o pequeno se viu assim, e agora, né? Vou perder os negócios, não vou conseguir entregar para o meu cliente, não vou conseguir fazer, e existe essa demanda, né? Como é que eu fico nessa história toda? Faltou preparo, né? Exatamente, eu acho que é isso, faltou preparo, porque a tendência todo mundo já sabia que, olha, uma hora vai acontecer. Né? Agora, quando vai acontecer? Então, dentro de tudo que a gente vem enfrentando agora de cenários econômicos dos últimos anos, então, o varejo, o empresário, ele estava com uma velocidade, né? Estava trabalhando em cima de uma velocidade. E velocidade essa que simplesmente foi estilingada, né? Agora no primeiro semestre. E mesmo alguns médios também não tinham essa visão. Contra as grandes redes agora que implementaram as suas estratégias de e-commerce, né? Passado essa primeira alta, né? Que a gente olha ali para dentro do período de maio, junho, parceiros, grandes players colocando as suas estratégias de e-commerce para funcionar agora, né? Porque você tem a sua curva, né? Você tem a sua curva ali de desenvolvimento para que tudo funcione, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aí também fica difícil, né? Nesse momento que o pequeno, e nesse caso que você acabou de colocar, às vezes parte dos médios também teve essa necessidade muito rápida, não tinha o preparo e não sabia por onde começar também, né? Porque falou assim, eu preciso, qual que é o pontapé inicial? Houve esse problema, né, de como assimilar e como colocar para funcionar. Exatamente, porque hoje você fala assim, olha, por exemplo, eu tomei a decisão, eu preciso trazer uma estratégia de e-commerce. Agora, como que se precifica isso? Né? Qual é o valor justo? Eu preciso contratar um parceiro, mas peraí, o parceiro ele está se posicionando dessa forma, ele quer um pedaço do meu negócio, ele quer ser um sócio do meu negócio e outros. Mas peraí, como é que se precifica? Eu repasso o custo dessa operação nos meus produtos para o meu cliente. Então toda essa dúvida gerada, ela está sendo esclarecida agora, né? O mercado ele sempre é soberano e ele está começando a colocar cada assunto dentro da sua caixa. Mas o fato é que essa incerteza do parceiro, e inclusive de você conseguir olhar para o teu DRE e fazer isso tomar sentido, porque quando você olha uma operação de e-commerce como se eu estivesse inaugurando uma loja separada, que você precisa construir os seus custos, isso não está claro. Então, dependendo dessa construção, essa operação ela se torna cara, simplesmente porque você está olhando o dado da maneira errada, né? Quando, na verdade, você precisa entender que você tem que colocar a sua operação de e-commerce, e essa operação de e-commerce ela tem que complementar a sua loja, né? Ela tem que ser, eu tenho que olhar hoje para o e-commerce de maneira departamentalizada, né? E quando eu olho de maneira departamentalizada, eu consigo entender que eu consigo comparar coisas iguais, né? E eu posso falar que, comparando dentro do resultado da loja, o que significa um açougue versus o que significa uma operação de e-commerce. E ela começa a fazer sentido.
Exatamente. E aí, como você está falando, a questão de ter um parceiro também, para um pequeno, dependendo do médio também, é fundamental, porque senão não tem nem braço numa loja para poder trabalhar com isso sozinho, né? Não tem, às vezes, o pequeno, ele tem a família apenas que trabalha no negócio, ou são pouquíssimas as pessoas que estão inseridas, né? Só que é preciso ter um apoio, um suporte de quem realmente tem o know-how nesse sentido, né? Sim, esse é o grande desafio. Eu acho que para o pequeno, você tem um desafio gigantesco, primeiro, que você, como você colocou, né? A sua estrutura, ela já é bem reduzida. Né? A gente trabalha ali, a gente sabe que o varejista, o pequeno, ele tem que vai lá no açougue, corre, faz o corte da carne e volta e vem registrar no caixa. Então, essa dinâmica dentro desse processo, ela é complicada, mas ela é uma tendência que hoje ele já não é mais uma decisão de que vai acontecer, já aconteceu, né? Essa tendência foi antecipada e agora a tomada de decisão de toda a categoria é assim, quando é que eu vou migrar para o online, né? Quando é que eu vou fazer essa transição? E dentro desse processo, Nathalie, você veja, né? Porque a construção hoje da precificação do que você coloca no e-commerce, a construção do seu mix de produto que você leva para o e-commerce, né? A construção da tua operação, como é que você separa tudo isso? Como é que, uma vez que o pedido acontece, o que é que eu faço? E até voltando um pouco antes, porque a gente não pode entender que a tecnologia resolve o problema. Não, a tecnologia não resolve o problema. A tecnologia é o meio. Agora, como é que você resolve o problema? Né? Então, como é que você garante que o consumidor lá na ponta ele vai ter experiência? Né? Então, essa construção é um grande desafio para o pequeno, que no meu ponto de vista, a minha sugestão para todos os colegas que sempre a gente conversa, vai exercitando. Né? Exercite os canais online, inicie por uma venda pelo WhatsApp, né? Exercite essa multicanalidade, porque você implementa uma ferramenta de e-commerce, não significa que você no outro dia vai ter 40, 50, 60 pedidos, não é isso, você tem que construir isso. Nesse cenário, para os pequenos, faz muito sentido um marketplace, né? Um marketplace para que você se beneficie da estrutura, do nome, do grande, porque hoje dentro desse cenário nós temos dois modelos, temos o marketplace e temos o white label. O white label é você trabalhar com a marca do parceiro, né? Então, eu vou subir a minha loja, eu vou ter o meu aplicativo, o cliente vai digitar lá o www. Nome da minha loja. Isso funciona? Claro que funciona, né? Para você que quer construir, quer trabalhar branding, quer trabalhar sua marca, é excepcional. Mas qual é o resultado para o seu negócio? Né? Existem até grandes players que não estão performando tão bem ainda nesse cenário, porque você precisa construir, né? Você precisa levar essa nova mensagem para o mercado. Enquanto você pegar carona no marketplace, faz mais sentido, né? Que você consegue trazer a venda, você consegue ir exercitando e até ficando um pouco mais no controle ali, porque você abre a sua loja, você fecha a sua loja dentro do marketplace, e isso te possibilita que você aprenda, respeite a sua curva de aprendizado. Né? Claro, para quem está assistindo a gente não sabe o que é o marketplace, como que você pode resumir aqui para o público? Olha, o marketplace é um local onde você, o colega supermercadista, varejista, ele pega os seus produtos e coloca em uma loja que carrega o nome da empresa que está fornecendo a tecnologia, né, o sistema, o serviço. Ou seja, nesse cenário, o parceiro, né, o supermercadista, ele recebe a venda, né? E o responsável por exercitar o consumidor, de levar essa experiência online para o consumidor é o parceiro. Né? Então, os produtos, eles são do supermercadista, e toda a tecnologia e o nome que é exibido, ela é dessa empresa parceira.
Sim, tem grandes players aí de mercado que nem eram de supermercado, que já estão atuando nesse negócio, né? Estão contando com as redes. Sim, então nós temos grandes, né, existem alguns grandes players que estão fazendo um trabalho e que eu acho excepcional na ponta para o supermercadista, porque ele tem vários vendedores que estão trabalhando com o único objetivo, é fazer a venda. Porque o modelo de negócio que se consolida, né, que vem sendo exercitado a cada dia, é a participação no resultado, né? É onde o ganho, inclusive do parceiro, ele se dá sobre o resultado sobre o sucesso da venda. Então, nesse caso, você pode posicionar todo esse leque de parceiros como aliados. É claro que cada um tem a sua particularidade, né? De como é que eu opero, como é que eu vejo um pedido, esse pedido vem por aqui, eu vou por ali, então tem uma camada de sistemas envolvida por trás, mas aonde hoje o Sicompra e outras empresas, elas pensam em levar para o consumidor, para o parceiro, a facilidade, né? E para o consumidor também, facilidade para que seja fluido, né? A gente não pode levar um problema para o parceiro, a gente tem que levar uma solução, que nesse caso, quando a gente fala do marketplace, é a venda. Sem dúvida. E falando nisso, quais são os principais erros aí que os supermercadistas cometem ao entrar para o e-commerce, sejam para o white label ou então pelo marketplace? Eu vejo muita coisa, né? Eu vejo muitas oportunidades que já de aprendizados que já aconteceram para que os que querem que estão iniciando agora tomem cuidado. O primeiro entenda que a tecnologia não resolve. Não é só a tecnologia, né? Então é a tecnologia, é a operação, né? Você entender o seu consumidor, você se comunicar com o seu consumidor e você entregar isso da maneira correta, né? O segundo erro que eu sempre vejo os colegas cometerem é com relação ao mix de produtos, né? Ao medo da ruptura. Esse é um tema extremamente relevante, que estão todas as rodas de bate-papo, como é que eu trato a ruptura dentro do e-commerce, né? Então é o medo da ruptura, é o medo de não atender bem. E esse medo, ele faz com que eu não leve todo o meu potencial, todo o meu mix de produto para dentro da plataforma. O que gera no consumidor uma sensação de serviço meio feito, né? Que eu vou fazer uma compra, eu entro na plataforma e eu descubro que eu não tenho todos os produtos disponíveis, eu vou ter que ir na loja física, então não faz sentido. Como hoje o mercado, nós temos 40% de novos consumidores online, a gente está falando de 7,3 milhões de novos consumidores online. Então, este consumidor, né, que ele já não está mais falando que ele talvez vá para o online, ele já está no online, né? Então, eu preciso gerar para ele uma experiência e resolver o problema dele. E esse resolver o problema dele significa que eu preciso ter produtos disponíveis, né? Preciso colocar todo o meu potencial de produto. Um outro ponto é a operação, porque uma vez que eu vou te contar uma história. Nós iniciamos uma nova parceria. Na segunda-feira a gente fechou um negócio. Na terça-feira nós implementamos. Na quarta-feira, 7h30 da manhã, uma reunião com a área de marketing. Às 10h30 da manhã, 40 pedidos. Aí a dinâmica é que o pedido aconteceu. E agora o que eu faço? Então, você não se preparar para a sua operação de picking store, de você preparar essa pessoa para como é que ela separa, como é que ela garante a qualidade dos produtos, de você não levar a sua cultura do seu negócio para esse processo de separação, ele é extremamente nocivo.
E da mesma forma a sua operação, porque você não pode ter uma operação inflada, né? Então você precisa utilizar, e daí os parceiros de tecnologia hoje eles colocam mecanismos na mão onde você consiga trabalhar de maneira muito enxuta, né? Onde eu falo assim, pô, eu consigo performar R$500.000 com 3, 4 pessoas, né? Que esse é o drive, a gente tem que operar mais com menos pessoas, é isso que faz sentido dentro da operação de e-commerce, né? Mas isso sem contratar mais também, só com a equipe da loja? O primeiro ponto é sempre exercite a equipe da loja. Esse é uma recomendação que eu faço, porque existe um modelo que chama fulfillment, onde você terceiriza tudo, né? Você pega e terceiriza tudo, você coloca um parceiro lá dentro que vai fazer essa vertical, inclusive fazer a separação dos produtos dentro da loja. Mas eu defendo você utilizar o que você tem de melhor, porque a organização da sua loja, o seu time conhece, a cultura, o carinho que você embarca dentro do seu serviço, o seu time conhece. Uma pessoa que não conhece a tua loja vai demorar 2,5 minutos para pegar um produto, né? Já uma pessoa que já está dentro da loja, ele faz isso muito mais rápido, né? E se você utiliza hoje modelos onde eu posso, por exemplo, fazer uma separação em onda, onde eu não faço a separação de um único pedido, eu vou e faço a separação de vários pedidos, então você consegue ganhar dinheiro na operação, né? Você também ganha dinheiro como? Salvando, você diminui o seu custo. Você não precisa ter uma operação de 10 pessoas para fazer R$500.000, não. Você trabalha com 3, 4, ali você consegue performar esse valor, né? Então, essa visão e você não ficar claro a necessidade de todos esses papéis dentro do e-commerce também é muito ruim dentro desse processo, né? É um grande ofensor. Entendi. Então, assim, pelo próprio trabalho que vocês fazem aí no Cicompra, então, assim, vocês dão suporte para que a empresa melhore, otimize todo o seu trabalho e que, além do trabalho que faz com a loja física, no ambiente físico, aquilo se replique para o ambiente online. Certo? Exatamente, como eu disse para você, o resultado não só do Cicompra, de qualquer empresa de tecnologia hoje, ela se dá através do resultado, né, para o e-commerce. Então, o Cicompra, ele leva conhecimento, leva boas práticas, né, para o seu parceiro e leva mecanismos corretos para que a gente consiga performar bem, né, e leva também a experiência até a casa do consumidor, né, para que essa pessoa ela represente o Cicompra e represente o nosso parceiro na porta do consumidor, né? Então, esse ponto, ele tem que ser tratado com muito carinho e muita atenção. Perfeito. E aí, já que a gente falou dos principais erros aí que os supermercadistas cometem, né, ao entrar para o e-commerce, então quais são as regras básicas que vocês, como empresa de e-commerce, de auxiliar nessa parte de e-commerce dos supermercadistas, quais são os principais passos aí que o supermercadista deve dar para estruturar o seu negócio, para estruturar seu e-commerce? Sim, para o parceiro hoje, eu sempre digo como é que eu escolho tecnologia. Eu vou falar um pouquinho até como eu escolhi a tecnologia, isso há 15 anos atrás. O primeiro ponto é a referência, né? Então, entenda no mercado qual é a proposta que você quer levar ao seu consumidor, né? E avalie dentro dos parceiros qual empresa melhor representa a sua cultura, né? Para que você consiga levar a experiência na ponta. Entenda que a logística faz muito sentido nesse processo, né? E também entenda que a logística ela é um dos pontos mais caros dentro desse processo, né? Então, você, uma vez tomada a decisão de ir em frente, entenda que a ruptura faz parte do processo. Então, o mix de produto que você vai subir para a plataforma, ele é importante. Suba o seu mix de produto, não tenha medo, né? Você escolha o seu parceiro que represente as qualidades do que você quer levar até o consumidor, né? Você prepare o seu time, prepare uma pessoa,
para que ela possa fazer a operação de e-commerce, mesmo você sendo pequeno, você compartilha recursos e você trabalhe isso no momento da entrega, né? Então você construa grades de entregas que te permitam compartilhar esse recurso com a loja, e conforme você for dentro da curva de aprendizado, que você for aumentando a sua capacidade produtiva de pedido, né, você vai conectando novos recursos, né? Então eu vendo 100 mil com esse recurso, quero vender 200 mil, opa, vou colocar 2 recursos, né? E assim sucessivamente, claro, otimizando todo o processo, né? Utilize a base de experiência dos parceiros, né? Os processos, os métodos. Então o supermercadista, ele leva para o parceiro a cultura, né? As premissas, e o parceiro ele leva qual o melhor caminho para que você atenda aquela necessidade. E o principal de tudo isso, como eu sempre falo, a experiência do consumidor. Busque ferramentas que te ajudem a entender o consumidor, né? Busque ferramentas que tracem esse perfil do consumidor, porque uma vez que você conhece de maneira muito clara quem é o seu consumidor, então você consegue pegar o produto certo, no momento certo, no preço certo e colocar na mão do cliente certo. O resultado dessa fórmula é venda, né? Então, quando você consegue conectar todas essas variáveis, então você vende. Então, esse eu acho que são os passos aí, os passos iniciais para que um parceiro ele possa entrar nesse mundo digital. Perfeito. E, por exemplo, eu sou uma pequena supermercadista e eu quero implantar, então, o e-commerce no meu negócio. Como é que funciona a questão de tempo, investimento? Como é que é? Eu quero, em quanto tempo que eu vou conseguir ter meu e-commerce pronto e quanto que eu tenho que fazer o investimento? Só para... Hoje o processo do Se Compra, ele é muito rápido, né? Então, a gente tem um modelo Express, onde a gente tem alguns métodos para que em 1-2 dias após implementado, a gente já esteja performando pela ferramenta, né? Então, o trabalho o tempo é esse, né? Uma vez tomada a decisão. Então, o Se Compra, ele trabalha conforme a necessidade do cliente. A gente se adequa ao tempo do cliente. Quanto é que o supermercadista ele investe, né? E o Se Compra ele tem uma participação, trabalha no sucesso, né? Então, hoje, o Se Compra ele trabalha através de uma pequena participação no resultado do parceiro, né? Eu coloco de maneira muito simples isso. O risco de toda essa operação, eu sempre falo, é um risco do Se Compra, né? Então, o risco do nosso parceiro é o risco da venda. É o risco de ele transacionar e vender. Então, hoje itens como infraestrutura, sistema, como que funciona, como que eu integro, como que eu cadastro produtos, isso ele tem que ser totalmente da plataforma, né? Então, para isso, o parceiro ele faz uma pequena remuneração de uma participação sobre o resultado, o sucesso do negócio. Entendi. E em quanto tempo vem os resultados? Eu implantei, o negócio já está funcionando, né? O meu e-commerce já está funcionando. A partir de quando, assim, eu já tenho resultado? Você citou um exemplo agora há pouco, né? Que vocês implantaram no supermercado e aí no primeiro dia já teve 40 pedidos. Né? Não foi no primeiro dia, foi na primeira hora, né? Foi um trabalho ali. Esse é um caso real que eu coloco para você aqui num período importante pandêmico, onde realmente esse é um fato importante. Agora, o resultado é imediato, né? O resultado é imediato porque o parceiro hoje ele tem que saber que ele tem que quebrar um medo crônico do parceiro, que você vai pegar o meu cliente da loja física e vai levar ele embora. E ainda você vai levar o meu cliente embora e eu vou ter que te pagar ainda da venda que eu teria dentro da minha loja, eu vou ter que dividir ela com você, né? Então, esse é o primeiro ponto que o parceiro precisa entender, que esse movimento, hoje a gente tem 40% de novos consumidores que já tomaram essa decisão, né? Eu tenho um dado muito importante que diz respeito, dentro de alimentos, 10,9% dos consumidores
do varejo hoje, eles só compram online, né? Só compram online. 62,7% desses mesmos consumidores, eles nos dizem que eles oscilam entre o online e o offline. Ou seja, a decisão já foi tomada, né? Então, para que eu performe de maneira correta, eu tenho que exercitar todos os canais de contato que eu tenho dentro da loja. Eu tenho que estar na boca do caixa, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que exercitar, se eu tenho um saque, eu tenho que exercitar meu saque para comunicar, eu tenho que usar minha base de clientes e mandar um e-mail falando para o cliente que ele está dentro da plataforma online, ele tem que utilizar um canal como SMS, tem que utilizar as mídias sociais, né? Então ele tem que comunicar isso. Uma vez que isso aconteça, e que você exercite no dia a dia a compreensão desse novo consumidor online, do perfil desse novo consumidor online, então a tendência de curva de crescimento ela é exponencial. Entendi. E acaba também agregando novos clientes também, né? Porque às vezes, eu moro naquela região, mas eu não conheço aquela loja, ou não me importo com aquela loja, mas a partir do momento que eu sei que ela tem um e-commerce, que ela está atuando numa rede social, pela rede social eu fiquei conhecendo, e eu faço a compra pelo WhatsApp, e vai fazer a entrega. Na hora que eu identifico todos esses benefícios, eu vou me fidelizar àquela loja e vou parar de ir nas outras que eu ia, certo? Sem sombra de dúvidas, Nathalie, porque quando eu vou para o online, se eu sou supermercado e eu atendo numa região, eu atendo qual é o tamanho da minha capilaridade ali? Aonde eu atendo? Né? Quantos metros? Quantas ruas? Quantos bairros? Uma vez que você venha para o mundo online, você amplifica isso, né? Então você começa a atender e reverberar numa área muito maior. Então o novo consumidor, né, a conquista e a oportunidade de você de mostrar, de levar a tua essência, de levar essa experiência de compra para o consumidor online e conquistar novos clientes e fidelizar novos clientes é muito grande, né? Então o risco de você iniciar hoje no online é de você amplificar o seu faturamento, de você amplificar a sua capacidade de atingir mais pessoas, versus o risco de você perder um cliente da loja. Né? Então, você tem que entender que o cliente que é do digital, ele já tomou a decisão de ser digital. Né? É um cliente que já trabalha dentro do digital. Sem dúvida alguma. Resumindo, já passou da hora do supermercadista apostar no e-commerce, né? Eu acho que o relógio ele já virou, né? O relógio já virou. A gente tinha uma previsão, né, desse crescimento orgânico, então existia um cronograma, né? Existia um forecast de quando o que vai acontecer. O Covid ele encerrou, ele zerou esse cronômetro e agora já está no menos, né? Agora já passou. Então o consumidor hoje ele já está buscando alternativas, ele já está degustando esse novo modelo e o pior, está adorando, né? Então os números agora que nós tínhamos iniciais do momento do pico pandêmico e agora saindo com o mercado já começando a se abrir, a gente está percebendo que 80% das vendas elas estão permanecendo, né? São como aquelas ações de marketing promocional onde você divulga um produto, ele sobe, mas depois ele não pode voltar no estado inicial, né? Ele sempre tem que voltar acima. Então hoje esse cenário do e-commerce está mostrando que 80% das compras do momento pandêmico elas estão acontecendo. Sim, sem dúvida. E para fechar aqui, o resultado, qual que é a média aí de avanço nas vendas a partir que o supermercadista vai para o e-commerce? Repete sua pergunta, eu não entendi. Qual que a média aí no aumento das vendas, a partir do momento que o supermercado vai para o e-commerce? Quanto geralmente aumenta? 15%, 20%? Entendi. Hoje a estimativa, a inicial agora conservadora é de 2,5% do faturamento, tá? Esse é a estimativa, mas ela é extremamente conservadora. Né? O mercado hoje ele já começa a convencionar que 5% do faturamento da loja hoje que se inicia, ela tem que ser perceptível, né? Esse 5% de aumento de faturamento, mas isso deve chegar para a ordem dos seus 20% a 30% de participação do negócio, né?
O que eu sempre digo é que a loja física, ela permanece, né? A loja física permanece e hoje o e-commerce é um departamento dentro do teu negócio, né? E como um departamento, ele tem a sua participação extremamente importante, mas ele não vai sobrepor a loja física. A loja física, ela pode se adaptar, ela pode se tornar um ponto de distribuição, ela pode se ter um ponto de experiências, mas ela permanece, né? E dentro desse processo, hoje a gente realmente fala dentro desses valores, a gente está sendo muito realista. Sim, sem dúvida. Como você falou, é a omnicanalidade aí que impera, né? Um não sobrepõe ao outro, ambos acabam atuando aí em convergência, né? É um conjunto de ferramentas. Então você tem que buscar hoje experiência. Leve experiência para o seu consumidor, né? Faça com que o seu consumidor se encante. A gente passou muitos e muitos e muitos anos falando sobre a necessidade de você encantar o seu consumidor. Agora, você precisa encantar o seu consumidor, porque se você não fizer isso, ou você atravessa a rua que o seu concorrente vai estar fazendo. Né? Exatamente. Então, hoje a necessidade de você entender o seu consumidor e ficar claro que não existe uma receita pronta, né? Preciso de muitos ingredientes para que você tenha lá na frente o seu consumidor falando bem de você, fidelizado e sabendo que tem hora que ele vai te experimentar e tem hora que ele vai experimentar o concorrente. Com certeza. Tem que batalhar para conseguir seu espaço no meio de tanta concorrência, né? Hoje, essa é a verdade, que você está na mão do consumidor hoje, né? O seu supermercado, ele está na mão do consumidor, literalmente. Então, o consumidor está sendo bombardeado de coisa boa, né? E você precisa levar coisa boa para o consumidor. Porque está cada vez mais exigente também, né? Cada vez mais exigente. Eu vou te contar a história aqui só para evidenciar de um caso muito legal. Eu fiz um exercício dentro de casa e falei assim, olha, pessoal, qual é a imagem da Elaine? Um nome, coloquei um nome chamado Elaine. E todos descreveram o perfil de uma pessoa jovem, de uma pessoa de tecnologia, uma pessoa arrojada. Não, a Elaine é uma senhora de 82 anos, que faz 2 compras semanais nos nossos clientes, é uma cliente exigente que gosta de qualidade e gosta de exigir. Então, o perfil hoje do consumidor online, ele abriu esse leque, ele não é somente um perfil jovem, ele é um perfil de todos, né? Todos precisam hoje dessa multicanalidade, todos precisam hoje resolver o seu problema e para resolver o seu problema a gente tem que participar de maneira bem ativa. Sem dúvida alguma. Maravilha! Ótimo, Daniel, então, Nath, conversa. Obrigada. Fico muito agradecido, viu, pelo bate-papo, pela oportunidade e me coloco à sua disposição, tá bom? Com certeza. Muito obrigada e até a próxima, Daniel. Eu agradeço. Até a próxima. Obrigada. Tchau.